O FIA em Foco de hoje é o BBIG 11, o fundo imobiliário que está deixando de ser um monoativo para ser o dono de um dos melhores portfólios de shopping. Esse fundo imobiliário ele surgiu com a expectativa lá em cima, nas alturas. Isso porque tinha por trás a BB Asset, que dispensa apresentações, é uma asset gigante. Ele já surgiu na base 10 e isso por si só já chama muita atenção, já cria expectativa, já cria muito interesse, e ele é um fundo base 10 de tijolo e do segmento de shopping. E ele tem como parceira a Iguatemi, que é uma das grandes administradoras de shoppings de excelência no Brasil. Essa foi a receita perfeita para ter uma expectativa muito alta em relação a esse ativo, tanto que na primeira emissão o fundo já captou quase R$ 1 bilhão. Porém, quando o fundo comprou o Rio Sul, foi o primeiro ativo do portfólio, que é um ativo muito bom, um shopping lá no Rio de Janeiro, veio a primeira decepção, entre aspas, tá? Decepção, porque entendia-se ou criou-se um entendimento que o fundo investiria nos shoppings da Iguatemi, e a Iguatemi não era administradora do Rio Sul. E aí, junto a isso, surgiu a preocupação com algo que já estava lá no prospecto para todo mundo ver, estava muito bem explicado, que a Iguatemi tem uma opção de compra, ela pode comprar até 50% do portfólio do BBIG. Não quer dizer que ela vá comprar e não quer dizer que ela vai comprar 50%. Tudo bem, ela vai pagar o valor justo, seja o laudo de avaliação o mais recente, né, quando ela queira comprar, ou a correção do valor investido, incluindo os custos, pelo IPCA. Dos dois, o que for o maior, e aí o BBIG pode vender uma participação de até 50% para a Iguatemi. Eu, como cotista, que sou do BBIG, não queria, tá? Eu queria comprar os shoppings e mantê-los em carteira e ficar recebendo a renda desses shoppings. Eu não queria comprar, tem ganho de capital. Eu sei, tem ganho de capital, mas eu queria que o fundo mantivesse esses ativos em carteira, tá? Na assembleia que eles chamaram para aprovar isso, eu votei não, mas eu sou minoria, né? E, bom, eu não queria, mas ainda assim também não é um péssimo negócio. Quer dizer que quando o fundo queira vender, se ele precisar vender, ele já tem um comprador. Mas ainda assim, diante de tudo isso, ainda tem muita gente que considera esse ativo, o BBIG, como uma oportunidade. Eu, por exemplo, estou comprando e não me arrependo. É um ativo que eu gosto e que eu acredito nele, e eu não estou sozinha. Esse fundo, que acabou de completar um ano de bolsa, ele surgiu em abril de 2024, ele já tem 29.901 cotistas, e inclusive já faz parte do IFIX, ou seja, ele realmente foi um sucesso. Mas vamos falar do que mais interessa, que é a alavancagem desse fundo. Eles atualmente estão comprando 2 shoppings, o Pátio Paulista e o Pátio Higienópolis, e eles já haviam explicado muita coisa aqui sobre essa aquisição. Inclusive no relatório passado, eu fiz um vídeo falando sobre os passos que eles vão dar para fazer essa aquisição. Então vamos lá, aquisição de novos ativos. O BBIG fez uma transação de desconto de recebíveis na qual o BBIG irá captar 240 milhões de reais com prazo de 10 anos e carência de pagamento de principal e de juros até fevereiro de 2026. Como assim? Eles pegaram por exemplo, eles têm contratos do Rio Sul, com os lojistas do Rio Sul. Então, imagina que eles pegaram lá 10 contratos que vai dar em um ano 10 milhões. Eles levam no securitizador e falam, olha, eu tenho 10 milhões para receber em um ano. Eu estou chutando os valores, tá? Eu tenho 10 milhões para receber em um ano. Você quer ficar com esses contratos e você recebe no meu lugar? Quanto você me paga por eles? Aí a securitizadora analisa e fala, olha, muito bem, 10 milhões, vou te pagar 8 milhões. Você recebe 8 milhões agora, fica com dinheiro em caixa, tem liquidez, e eu vou recebendo esse valor a prazo e recebo 2 milhões a mais. É bem isso, tá? É assim que funciona, para ficar fácil de entender, assim que é uma securitização de recebíveis imobiliários. E aí eles fizeram isso no valor de 240 milhões, que eles falam aqui, dos recebíveis do Rio Sul. E aí eles falam, assim estaremos prontos para concluir a transação no valor de até 800 milhões de reais para aquisição de 14,65% do Pátio Higienópolis e 18,52% do Pátio Paulista, que são 2 excelentes shoppings. E como é que ficam essas obrigações futuras?
Eles trouxeram aqui pra gente até 2027 tudo que eles têm que pagar. Atualmente, se você olhar no informe mensal desse fundo, você vai ver que ele tem um caixa de 400 milhões. Esse dinheiro está tanto em disponibilidades quanto em certificados de recebíveis imobiliários. Desde o começo do BBIG, eles usaram essa estratégia e foi muito bem explicado. Olha, a gente está alocando caixa aqui em certificados de recebíveis imobiliários e esse valor é para pagar as obrigações do fundo. As obrigações do fundo até então era somente o RioSul, eram 2 parcelas do RioSul, porque eles compraram por 790, pagaram 70% desse valor à vista e deixaram 2 parcelas a pagar agora em 2025 e em 2026. Vai vencer agora em setembro. Só com o RioSul, o fundo não tem alavancagem, tá? Que fique claro. Nesse momento que o fundo ainda não firmou o contrato, não assinou para comprar os pátios, ele não tem alavancagem porque ele tem o dinheiro para pagar o RioSul. Só que, para comprar os pátios, esses 400 milhões que ele tem em caixa, não dá nem para entrada. Por isso que eles fizeram uma emissão de um CRI no valor de 240. E aí, 400 mais os 240, que na verdade é 239, né? Fica um total, um caixa de R$ 639. Porém, para pagar os pátios, ele vai usar 560. 639 menos 560 tem um caixa de 79 milhões de reais. O problema é que agora, em setembro de 2025, eles têm uma parcela já corrigida no valor de 131 milhões a pagar, que é a primeira parcela do RioSul. Então, eles podem, aí eles colocam aqui, ó, legenda, é opcional, eles podem fazer o mesmo que eles fizeram para pagar a entrada dos pátios, eles podem fazer o mesmo com o RioSul. Aí eles vão pegar os recebíveis do Pátio Higienópolis ou os recebíveis do Pátio Paulista, vão securitizar e pagar a parcela do RioSul. Mas eles deixam bem claro que isso é opcional, tá? É uma opção que eles têm a fazer no segundo semestre de 2025. Só que aí, a partir de 2026, se eles começarem a fazer isso, é muita rolagem de dívida, o fundo vai acabar fazendo alguma coisa errada, vai acabar endividando muito o fundo, além do que eles já estão endividando, e aí eles falam aqui. Para 2026, há algumas estratégias possíveis, por exemplo, desinvestimento parcial, ou seja, a venda de um ativo ou uma participação em algum ativo, ou uma oferta de cotas. E aí a gente tem que ter cuidado aqui. Por quê? Porque se eles decidirem fazer uma emissão abaixo do VP, visto que atualmente todos os fundos imobiliários estão descontados, ou pelo menos a maioria deles, se eles fizerem uma emissão abaixo do VP para pagar a dívida, aí eles não vão conseguir agregar valor. Mas se eles fizerem uma emissão abaixo do VP para pagar a dívida e para comprar um outro ativo, igual eles trazem aqui mesmo no relatório, ó, pode proporcionar o investimento em um quarto ativo que agregue valor à carteira. A emissão abaixo do VP, sim, ela dilui o cotista, dependendo do que o gestor vai fazer com esse capital. Se ele pegar o capital simplesmente para pagar a dívida, com certeza vai haver a diluição, vai ser prejudicial para os investidores, mas se ele, além de pagar a dívida, compra um imóvel, compra bem, compra descontado, então esse imóvel pode ser reavaliado e aí sim pode agregar valor ao cotista no médio e longo prazo. Mas se ele realmente usar esse dinheiro somente para pagar a dívida, aí é uma outra história. Eles também trazem para a gente aqui, ó, a partir de maio, nossa expectativa é ter no portfólio uma receita de 3 shoppings. Assim, o recebimento do NOI pertinente à nossa participação nos 3 ativos, aliada à estrutura de Sellers Finance dessas transações, propiciará a capacidade de distribuir dividendos nos mesmos patamares atuais, que são 8 centavos por cota. Sempre que analisar o BBIG, sempre que você estudar esse fundo, que você quiser avaliar se compensa ou não para sua carteira, leve em consideração que o fundo está alavancado, que os rendimentos podem sofrer variações a partir do pagamento dessas parcelas que ele tem de Sellers Finance. Dito isto, vamos ver aqui alguma novidade do relatório. Esse aqui é o relatório de março. Vamos olhar o resultado do fundo. No mês de março, as receitas foram de 11,7 milhões de reais. Tiveram despesas aí, são baixas as despesas do BBIG, 0,5,
e o resultado mesmo, o resultado líquido, foi de 11,2 milhões, ou seja, 11 centavos por cota, e eles distribuíram 8 centavos, tem um caixa ainda a distribuir. Esse rendimento é o equivalente a 118,69% do CDI já líquido de imposto de renda. Aqui algumas fotos do Rio Sul, né, que é, por enquanto, o único ativo que o fundo tem em carteira, e os números desse shopping são muito bons. As vendas subiram praticamente 27%, né, de 2024 para 2025. As vendas das mesmas lojas aumentaram em 25,5% e o aluguel das mesmas lojas superaram bem a inflação, 13,7%, ou seja, 2 vezes a inflação ou mais. O fundo quase não tem vacância e o NOI não teve um resultado muito expressivo esse mês, 0,40%. Então, concluindo, o BBIG é um fundo ainda muito novo, tem um aninho, mas é muito recente e é um fundo que ainda está se organizando, a gestão ainda precisa trabalhar bem essa aquisição de shoppings que eles estão fazendo, mas é preciso ter bastante cuidado com essa alavancagem. Mas eu quero saber de você, você é cotista do BBIG, pensa em ser, você acha que compensa? O que você acha dessas transações e dessa alavancagem aí do fundo? Me conta nos comentários e aproveita também para se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.